Você já se perguntou o que acontece quando a linha entre o homem e a máquina se dissolve no ar? A quilômetros de altitude, por mais de 40 horas ininterruptas? Imagine a exaustão que se instala, a pressão de ter o destino de missões críticas nas suas mãos, enquanto o mundo lá embaixo segue em um ritmo completamente diferente. Respire fundo e tente se colocar no lugar deles, por um instante. Pense na solidão de um casulo de tecnologia avançada, onde o tempo perde o sentido e a única companhia é o rugido constante dos motores e o silêncio pesado da própria mente. E se você se sente intrigado pelo assunto, antes de continuar, nos ajude se inscrevendo no nosso canal. E não se esqueça também de apertar o botão de like na sua cabine de controle. Agora, vamos a essa viagem. A imersão extrema. O cotidiano de um piloto de B-2. Tivemos acesso a relatos impressionantes sobre a realidade desses pilotos do bombardeiro B-2. Não estamos falando apenas de pilotar um avião. Estamos falando de uma imersão total em um ambiente que desafia os limites da resistência física e mental humana. Esses pilotos, verdadeiras sombras nos céus, enfrentam jornadas de 40 horas. Sim, você ouviu direito, quase 2 dias sem parar. Para se manterem, eles contam com refeições desidratadas e sistemas adaptados para a higiene pessoal. Se tiverem sorte, conseguem cochilar por algumas horas em um espaço apertado, enquanto o copiloto assume. Isso não é ficção científica. É a realidade crua de homens e mulheres que empurram seus corpos e mentes a um ponto inimaginável. O que acontece com o psicológico quando o dia e a noite se fundem em um borrão? Como eles mantêm o foco e a precisão necessárias para operar uma máquina tão complexa e estratégica, quando o cansaço grita em cada fibra do ser? A segunda provação do limite humano: o desafio da resistência. Essa é uma escassez de experiência que pouquíssimos seres humanos terão. Um mergulho em um limbo temporal onde a adrenalina e a rotina se misturam de formas bizarras. É um universo à parte, onde o tempo dilata e cada decisão pode ter um peso global. A privação de sono por longos períodos afeta drasticamente a capacidade cognitiva, o tempo de reação e a tomada de decisões. Imagine ter que realizar manobras complexas ou processar dados cruciais com o corpo exausto e a mente turva. É um desafio que vai além da técnica, entrando no campo da resistência pura. A intimidade brutal da cabine do B-2. Um desafio, além do voo. E se eu te dissesse que a realidade nua e crua da vida dentro de um bombardeiro B-2 em missões que se estendem por 40 horas ou mais? Além da complexidade tecnológica e da maestria do voo, existe um universo de desafios pessoais e íntimos que esses pilotos enfrentam, tornando a cabine um verdadeiro microcosmo de sobrevivência. Imagine-se confinado, lado a lado com seu colega, onde a privacidade simplesmente não existe. As necessidades fisiológicas são atendidas em um banheiro químico rudimentar, ali mesmo, no mesmo espaço onde o trabalho crítico acontece. Não há esconderijo, não há distração, apenas a crueza da necessidade e a aceitação mútua. As refeições desidratadas são consumidas no mesmo ambiente, misturando seus cheiros ao odor que, inevitavelmente, se acumula por horas e horas. E para o descanso, não há uma cama, mas um saco de dormir simples estendido no chão, oferecendo um repouso precário e fragmentado. A soma de tudo isso, o cheiro de comida, os odores corporais, o banheiro químico, cria uma atmosfera única e persistente. Não é surpresa, então, descobrir que um spray de odor é um item essencial a bordo. Uma pequena e desesperada tentativa de mascarar o ambiente cada vez mais saturado. É um testemunho silencioso de que, por mais que a tecnologia domine, a biologia humana é implacável e exige soluções, mesmo que desconfortáveis. Esses detalhes íntimos revelam uma dimensão brutal
da vida de um piloto de B-2, onde o sacrifício pessoal se estende até o limite da dignidade e do conforto, em nome de uma missão maior. A fera invisível. Engenharia e poder por trás da experiência humana. E enquanto os pilotos enfrentam esses desafios íntimos, eles comandam uma das máquinas mais enigmáticas e poderosas já criadas pela humanidade. O B-2 Spirit. Não é apenas um avião, é uma sombra tecnológica, uma proeza de engenharia que desafia a detecção e a lógica comum. Imagine-se a bordo de uma aeronave com uma envergadura de 52 metros, quase a de um campo de basquete, e um comprimento de 21 metros, deslizando silenciosamente a até 15 mil metros de altitude, bem acima das nuvens. Essa fera invisível, pilotada por apenas 2 homens, pode voar por mais de 11 mil quilômetros sem reabastecer, com capacidade para receber combustível em pleno voo, estendendo seu alcance a patamares globais. E o que ela transporta? Até 20 toneladas de armamento, incluindo não só bombas convencionais, mas também ogivas nucleares e a temível GBU-57, uma bomba anti-bunker capaz de perfurar impressionantes 61 metros de terra antes de explodir. A tecnologia stealth que o torna praticamente invisível aos radares é o que permite essa capacidade de penetração profunda em territórios hostis. No entanto, tamanha capacidade vem com um preço estratosférico. Cada uma das meras 20 unidades em operação custou cerca de 2 bilhões de dólares, e sua manutenção é um verdadeiro abismo financeiro, engolindo 135 mil dólares por hora de voo. Esses números não são apenas estatísticas. Eles representam o custo monumental de projetar, construir e manter um instrumento de poder tão indetectável quanto devastador. A combinação da vulnerabilidade humana e da capacidade inigualável da máquina cria um contraste fascinante, um paradoxo que define a essência do B-2 Spirit. A reflexão final. O que aprendemos com essa prova de resistência? O que esses relatos nos revelam é mais do que curiosidades sobre aviões. É um convite para refletir sobre a adaptabilidade humana, sobre a disciplina e sobre o que somos capazes de suportar quando somos levados ao limite. É uma prova social de que a resiliência humana é muitas vezes a última fronteira a ser explorada. A história desses pilotos nos mostra que, em situações extremas, a capacidade de o ser humano se superar é verdadeiramente fascinante. No Mysterium 10, sempre buscamos ir além do óbvio, e a história desses pilotos é um portal para entender o lado mais sombrio e fascinante da existência humana em situações extremas. Se você se sentiu intrigado, deixe seu comentário sobre o que você faria em uma missão dessas. Curta o vídeo para nos mostrar que você quer mais mistérios desvendados. E, claro, inscreva-se no canal Mysterium Access para não perder nenhuma das nossas próximas explorações. Venha com a gente desvendar os segredos mais profundos do universo e da mente humana.